Olá, pessoal, novamente. Então, nesse momento, nessa aula, a gente vai trabalhar sobre estatística e probabilidade, certo? Por que esse assunto é importante? A gente a gente está vivenciando nesse momento uma pandemia, certo? A pandemia, na verdade, ela é uma epidemia global e a gente está se deparando com muitas análises de dados, de gráficos, certo? Infelizmente, né, como a gente diz, quantas pessoas já faleceram, quantas pessoas foram curadas, certo? Por local, por região, qual a probabilidade de alguém se contaminar se não usar máscara, se estiver em lugar aglomerado, se não cuidar da higiene das mãos, certo? E outras ações também. Então, a estatística e a probabilidade, ela abrange todas essas informações, certo? Que se trabalha corretamente, claro, porque você pode, de repente, ter falsas conclusões, certo? Você, de repente, pode observar, não sei, todos os homens de uma certa localidade gripados, e aí você pode dizer que é uma gripe que está trabalhando, que está atingindo somente o gênero masculino. Então você pode ter essas falsas conclusões, às vezes, certo? Por desconhecimento da estatística e da probabilidade. Então, para que não haja esse equívoco, a gente vai começar a trabalhar com essas duas matérias, vamos dizer assim, nesse momento. E a gente vai bem devagar, certo? Para a gente poder entender cada processo. Antes de tudo, a gente vai trabalhar nessa aula de hoje contagem, o princípio multiplicativo, que também é chamado de princípio fundamental da contagem. Como sempre, acompanha na tela comigo. A habilidade da BNCC: calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Então, esses cálculos com probabilidade a gente vai fazer posteriormente. Hoje a gente vai trabalhar a priori, vamos dizer assim, com o princípio multiplicativo, que a gente também pode chamar de princípio fundamental da contagem. Então, você deve perguntar, poxa, a gente vai contar novamente? Sim, mas não da maneira como a gente vem contando até o presente momento. Pode ser assim também, 1, 2, 3, mas a gente vai criar um meio, vamos dizer assim, criar não, a gente vai redescobrir um meio, de modo que a gente possa chegar ao resultado de uma maneira mais prática, mais rápida, vamos dizer assim. Acompanha comigo na tela. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. A gente vai resolver algumas situações, problemas, certo? Para depois a gente ter uma ideia de como se trabalha o princípio multiplicativo, certo? Antes de chegar na teoria, vamos verificar a situação problemas. Situação problema 1. De uma cidade A, saem 4 rodovias para a cidade B. E de B, partem 3 rodovias para a cidade C. De quantas maneiras distintas ou diferentes, né, é possível sair da cidade A e chegar à cidade C, passando pela cidade B, certo? Então, vamos observar o esquema, como é. 3 cidades, aí conforme vocês podem ver, vocês podem imaginar aí, de acordo com a localidade que você está. Esse vídeo, ele é daqui de Belém, certo? Mas você poderia falar aí de outra cidade que de repente você tenha em mente. E da cidade A até a cidade B, conforme você pode verificar, há 4 caminhos. Da cidade B até a cidade C, há 3 caminhos. Então você pode aí intuitivamente ir tentando, olha, se eu pegar esse caminho aqui até a cidade B, certo? Eu tenho a escolha de outros 3 caminhos. Então só aí já tem 3 possibilidades. Mas vamos supor que eu pegue da cidade A até a cidade B outro caminho.
Aí você vai pelo outro caminho. Aí você tem mais 3 possibilidades, as mesmas possibilidades, na verdade, de ir da cidade B até a cidade C. Mas aí você fala, não vou por nenhum desses dois, vou por esse terceiro caminho aqui. E aí você tem novamente os 3 caminhos, conforme você já verificou anteriormente. E você fala, não, eu posso ir por esse 4º caminho. E aí esse 4º caminho te levando da cidade A até a cidade B, também você tem novamente os 3 caminhos. Se você contou comigo, você chegou à conclusão que são 12 caminhos, certo? Então, vamos desenhar as rodovias que partem da cidade A e chegam a B, e em seguida desenhar as rodovias que partem de B e chegam a C. Então, a gente já fez a contagem, certo? Intuitivamente, e chegamos a 12, o valor. Mas vamos entender por quê. Há 12 possibilidades. Opa, apareceu aí uma multiplicação, 4 vezes 3. De sair da cidade A e chegar à cidade C, passando pela cidade B, certo? Então, você poderia ter feito diretamente, se é que você não fez, né? Da seguinte maneira, pegando 4 caminhos da cidade A até a cidade B e multiplicando por 3 caminhos da cidade B até a cidade C, certo? Então, você teria aí a aplicação do princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. 4 vezes 3 dá 12, certo? Então, a gente também pode fazer assim como a gente fez, escolhendo cada caminho e verificar quantos caminhos eu posso ligar com essa minha primeira escolha. Então, antes de iniciar a situação problema 2, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Quando você vai a um baile, a uma festa, que agora está meio difícil, né? Por causa da pandemia, como a gente já falou. Mas quando você vai a um evento, pode ser até mesmo a casa da sua família, assim, de maneira bem informal mesmo, certo? Seus primos, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Você às vezes fica assim indeciso quanto à questão da roupa. Poxa, eu tenho 4 calças e 5 camisas só. Como é que eu vou me vestir para lá, se eles já me viram com quase todas as calças, todas as camisas? Bom, vamos tentar entender por esse princípio. Se você tem 4 calças, vamos dizer, 5 camisas, a escolha de uma calça leva à escolha de possíveis 5 camisas e vice-versa. Se você escolher uma camisa, você pode escolher também 4 calças. Então, comparando com o que a gente fez anteriormente, se eu escolher uma calça, eu vou ter 5 camisas à disposição. E aí eu vou fazendo a variação. Ao final, eu posso encontrar o valor 20. Eu vou encontrar o valor 20. Mas eu poderia ter feito simplesmente da seguinte maneira. Pega 4 calças, 4 o número de calças, e multiplica por 5, que é o número de camisas. 4 vezes 5, 20. Quer dizer que você tem 20 possibilidades de se vestir. E às vezes você ainda acha pouco, né? Tente fazer isso na sua casa. Verifique quantas calças ou saias, não sei, depende do seu gênero. Quantas calças, saia, bermudas, você pode combinar com tantas camisas que você tem e verifica de quantas maneiras você pode se vestir. Você vai se surpreender, certo? Que tem muita gente aí que eu vejo que coleciona roupa, tem 10 camisas e 5 calças. E, poxa, eu não tenho roupa para me vestir. Se você observar, você tem 50 maneiras de se vestir, diferentes. Vamos à situação problema 2. Acompanha comigo na tela. Essa é a 1, a 2. Bárbara e Giovana foram a uma lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um lanche natural. Pediram o cardápio e verificaram que podiam escolher entre 3 tipos de suco, no caso laranja, melancia e uva, e 2 tipos de lanche natural, simples ou completo. De quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um lanche. Certo? Então a gente verifica que tem 3 tipos de suco e 2 tipos de lanche, certo? Vamos observar através de um esquema, conforme vocês podem ver na tela.
Então, se uma escolher suco de laranja, então tem duas opções de lanches, um simples e outro completo. Se for escolhido um suco de melancia, tem duas opções de lanche. Certo? E se for escolhido o suco de uva, também tem duas opções de lanche. Então, você vai verificar que existem 6 possibilidades, certo? 6 possibilidades de escolha. Então, esse diagrama aí, certo, que vocês estão verificando, ele é chamado de árvore de possibilidades, certo? Então, a gente organizou, no caso, as possibilidades de suco, as opções de suco e as opções de lanche natural, certo? E a gente criou a árvore de possibilidades. Então, são 6 possibilidades, conforme vocês podem ver. Então, a gente está contando, na verdade, né? Mas a gente também poderia simplesmente multiplicar 3, certo? Vezes 2, que vai dar 6. Observando o diagrama a seguir, percebemos que as meninas podem escolher um suco e um lanche de 6 maneiras diferentes, certo? Então é importante a gente ter essa ideia também de contagem, certo? É importante a gente ter essa ideia porque para valores pequenos é possível. Para valores grandes, talvez a gente comece a ter uma certa dificuldade. Mas é por isso que é importante a gente entender nesse primeiro momento com valores pequenos. Voltando para a tela. Então, cada opção de suco pode ser combinada com cada opção de lanche natural, certo? Como são 3 tipos de suco e 2 tipos de lanche natural, fazemos a seguinte multiplicação para encontrar todas as possibilidades. Qual é a multiplicação? 3 vezes 2 é igual a 6. O número de opções de suco multiplicado pelo número de opções de lanche natural. E eu vou ter o número de possibilidades, número total de possibilidades, certo? Portanto, novamente, como a gente já trabalhou numa aula anterior, é sempre importante você escrever a resposta. Portanto, é possível escolher um lanche e um suco de 6 maneiras diferentes, certo? Então, é possível fazer 6 combinações diferentes, nesse caso. Combinações aqui a grosso modo, né? Então, de posse dessa análise, a gente já pode resolver mais alguns problemas, certo? Algumas situações bem simples, envolvendo o princípio da contagem, que a gente chama de princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Vamos a uma terceira situação problema. Um restaurante, na verdade é uma questão agora, né? Aqueles 2 exemplos foram somente situações problemas para a gente entender e tentar conceituar o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carnes: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Eu sei que você já está pegando os valores aí e fazendo a multiplicação. Se você estiver fazendo isso, ótimo. Você já entendeu o princípio fundamental da contagem. É importante apenas ter alguns cuidados em algumas situações, certo? Porque tem algumas atividades que elas podem não ser tão claras assim. A gente vai ver isso posteriormente, claro. Por enquanto, a gente quer que você se familiarize com esse conceito, para você posteriormente entender o cálculo de probabilidade, o cálculo de possibilidades, certo? Que a gente vai precisar fazer essas interações, essa multiplicação. Mas se você ainda não entendeu muita coisa, vamos lá, voltando comigo na tela. Para cada tipo de carne, temos 3 possibilidades de escolha do acompanhamento. Assim, podemos determinar o número de possibilidades de formar um prato, utilizando uma multiplicação. Aí, você vai perguntar qual é essa multiplicação? Foi aquela que anteriormente você imaginou. Número de opções de carne, 4. Número de opções de acompanhamento, 3. E aí, 4 multiplicado por 3, você tem
um total de 12 possibilidades, certo? Então, assim, temos 12 maneiras diferentes de formar um prato. Então, você já deve estar pensando, poxa, então sempre eu vou resolver esse tipo de situação multiplicando, certo? Então, você deve pensar, poxa, então se eu tenho 20 pessoas, eu quero formar grupos com 4 meninas e 5 meninos. Então eu vou multiplicar 4 por 5. Não, não é bem assim, certo? Você tem que ter esse cuidado, certo? Porque nesse caso que a gente está trabalhando, a gente está usando a situação de não poder repetir, e a ordem, nesse caso aí, para a gente, ela não importa. E em alguns casos vai importar. Então a gente está trabalhando com problemas, vamos dizer assim, simples, certo? De contagem. Esse assunto é abordado no ensino médio. Quando você começa a estudar análise combinatória, certo? Você que está no 9º ano aí vai lembrar um dia lá no seu 2º ano do ensino médio, você vai trabalhar com análise combinatória. Você vai trabalhar lá arranjo, combinações, permutações. E aí você vai ver que todos esses problemas, eles podem ser, em alguns casos, serem resolvidos com o princípio fundamental da contagem, certo? Mas tem alguns casos, principalmente quando a gente falar de grupos de pessoas, que a gente precisa ter um cuidado, certo? Então, por enquanto, ainda não vamos generalizar. Mas quando você quiser relacionar roupas, como a gente falou agora há pouco, combinar lanches, quando você quiser combinar, como a gente falou também, sugestões de cardápio, você pode aplicar esse princípio, sem problema, certo? Mas é importante ter esse cuidado. Então, vamos a mais um exemplo, mais uma questão, na verdade. Em uma sala de aula de 8º ano com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Bom, então vamos fazer a análise. 25 alunos, eu vou tirar 2 alunos para assumir os cargos de representante de sala, que a gente chama formalmente de alguns locais do Brasil, né? Chefe de turma, né? Não sei se ainda usa essa palavra. Chefe de sala, representante de turma, representante de sala e suplente. Suplente como se fosse o vice, né? Seria o segundo manda-chuva na ausência do primeiro, ou então para compartilhar também com o primeiro algumas ideias, enfim, direcionar também a gestão, vamos dizer assim. Então, acompanha comigo. Qualquer um dos 25 alunos da sala pode ser o representante, certo? Então, eu não fiz distinção, olha, tem que ser alguém do sexo feminino, alguém do sexo masculino, ou tal gênero, enfim, não falei isso daí. Então, nós temos 25 possibilidades para o cargo de representante, certo? Nós temos 25 possibilidades. Mas da feita que eu escolher um entre esses 25, é o que está dizendo aí, ó, escolhido esse aluno, ao acaso, vão restar apenas 24 alunos. Restam 24 alunos para assumir a posição de suplente, certo? É importante você entender isso daí, porque às vezes quando a gente vai resolver, eu falo isso por experiência, a gente vai resolver um problema desse em sala, aí o aluno fala, mas o senhor não escolheu um, mas não disse qual foi. Então, quem é que o senhor escolheu? Aí eu vou dizer, qualquer um. Então, tenta acompanhar. Eu tenho 25, certo? Aí, se eu escolher esse aqui, vão sobrar 24. Se eu escolher esse, vão sobrar 24 também. 23 mais um daqui. Se eu escolher esse, vão sobrar 24 também. 22 mais esses dois. Se eu escolher esse, vão sobrar 24 também. 21 mais esses 3. Então, qualquer um que eu escolher, certo? Nesse caso aí, não importa a ordem, vai continuar sobrando 24 para o cargo de suplente, certo? Então é importante a gente ter esse tipo de raciocínio, certo? Para a gente não interpretar mal, poxa, mas se o senhor escolheu um, o senhor já estava dando preferência, enfim.
certo? Então, voltando para o cálculo. Nós temos 25, que é o número de opções para representante de classe, vezes 24, que é o número de opções para suplente. Nós temos 25 vezes 24 igual a 600, que é o número de possibilidades. Certo? Então, olha só, existem 600 possibilidades para você escolher, certo? Um representante de turma e um suplente nessa questão. Vamos a uma próxima questão. Anagramas. Opa, isso aí você vai ouvir falar muito no ensino médio. Anagramas são permutações das letras de uma palavra, formando novas palavras, com ou sem sentido. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Você deve perguntar, como assim? Eu não entendi o que é anagrama. Então vamos lá, a palavra amor, certo? Acompanhe aqui comigo intuitivamente. Se você trocar de letra, você pode formar a palavra Roma, que é a capital da Itália. Mas você pode trocar de letras e formar palavras que não existem no nosso idioma. Por exemplo, R-M-O-A. Não sei como é que pronuncia isso daí. Poderia também formar A-R-O-M, Aron. É um anagrama, mas a palavra não necessariamente existe no nosso idioma, certo? Então, isso aí se chama anagrama. São palavras com as letras trocadas que podem existir ou não no idioma. Voltando para a tela. Então, quantos anagramas possui a palavra rosa? Acompanha comigo. A palavra rosa tem 4 letras. E qualquer uma dessas letras pode assumir a primeira posição na palavra, como a gente falou na questão anterior. Escolhida essa letra, sobram outras 3 letras para a segunda posição. Acompanhe o meu raciocínio da questão anterior. Então, da feita que eu escolhi a primeira letra, sobram 3 letras. Eu escolhi a segunda letra, sobram 2 letras disponíveis. E escolhida a terceira letra, restará apenas uma para a quarta letra. Ali está 3A, mas é terceira, certo? Foi digitado de modo equivocado. Então, 4 é o número de opções para a primeira letra. 3, o número de opções para a segunda letra, porque eu já escolhi uma lá. Aí agora eu vou escolher a segunda letra. Aí sobraram 2 letras. É o número de opções para a terceira letra. Aí já escolhi, só sobrou uma. Número de opções para a quarta letra, que deu um total de, ao você multiplicar, pelo princípio multiplicativo, 24 anagramas, a palavra rosa. Certo? Eu convido você a fazer a mesma situação com o seu nome. Pegue seu nome e verifique quantos anagramas tem. Tem alguns nomes que vai dar um número muito grande, certo? Se você observar só com rosa, foram essa quantidade aí da tela, foram 24 anagramas. Agora imagina com o nome, deixa eu ver, Eduardo, certo? Agora cuidado que tem umas letras que são repetidas. Se seu nome tem letras repetidas, não use esse princípio fundamental. Se seu nome não tem letras repetidas, aí você usa, certo? Porque com letras repetidas a gente vai falar num outro momento. E você também vai estudar lá no ensino médio. Assim, temos 24 anagramas da palavra rosa. Vamos a mais uma questão para encerrar. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Opa! Agora que a gente está com placas novas, né, é importante a gente saber o porquê. Então, o nosso alfabeto ele é constituído de 26 letras, certo? Agora incluindo K, Y e W. E temos 10 algarismos, não são 10 números, hein? Não vamos confundir. 10 algarismos, ou seja, de 0 a 9. Se você contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai ter 10 algarismos. Então, vamos aplicar o princípio multiplicativo. Olha essa placa, bonita e maravilhosa, São Paulo. Eu coloquei aqui aleatoriamente, certo? Então, nós temos 3 letras e temos 4 algarismos. Então, nós temos quantas letras no nosso alfabeto? 26, certo? Então, lembrando que eu posso repetir as letras. As placas, elas podem ter letras repetidas. Você pode ter uma placa J, J, J.
Você pode ter uma placa AAA, mas às vezes você tem uma placa TRR. Então aqui nesse caso, você pode repetir as letras. Assim como também você pode repetir os algarismos, certo? Que aqui a gente chamou de número também. Então, olha só, com essa situação aí, certo? 3 letras e 4 números, a gente vai fazer 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, já que eu posso repetir. Então, multiplicando todo esse valor, você tem 175.760.000, certo? Quantidade de placas, certo? Possíveis. Então, existem 170.760.000 placas diferentes, usando apenas 3 letras e 4 algarismos. Vamos supor que eles decidam, de repente, colocar mais um algarismo. Acho que você não é desse tempo, mas o seu pai, a sua mãe, um tio mais velho, um irmão mais velho. Não, tio tem que ser mais velho. Pode ser mais novo, né? Na verdade, o pai e a mãe tem que ser mais velho. Eles lembram, com certeza, da época do celular que tinha menos algarismos, certo? Hoje nós temos o quê? Nós temos 9 algarismos, se eu não estiver enganado, né? Então, quando tinham 8 algarismos que poderiam ser repetidos, a quantidade de número de telefones, ela extrapolou, ou seja, não dava mais para fazer novos números, certo? De telefone. Então, para continuar, como é que a gente diz? Se criando novos números de telefone, eles tiveram que acrescentar mais um algarismo em alguns lugares do Brasil. Quase todos agora. Eles acrescentaram mais um 9 lá na frente. E o que significa o acréscimo desse 9? O que significou? Justamente o que você está vendo, o aumento do número. Então, se antes tinha uma quantidade com apenas 8 algarismos no número do telefone, quando você colocou um 9, você colocou mais, certo? Você multiplicou por uma outra quantidade. Vou deixar essa tarefa com você, certo? Você colocou mais um algarismo para multiplicar a disposição, ou seja, era essa quantidade, ficou essa. Aí sim, você poderia criar novos números de telefone tranquilamente. E isso no futuro, não muito distante, pode acontecer novamente com as placas de carro. Pode ser que futuramente a gente precise acrescentar mais um algarismo lá no número de telefone, certo? Então tudo isso está relacionado com o princípio fundamental da contagem que a gente trabalhou nessa aula. Então esse aí vai ser, vamos dizer assim, falando a grosso modo, de modo bem informal, o pontapé para a gente poder trabalhar a parte de probabilidade, certo? Que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Então, novamente, a gente agradece. Se você, no caso, tiver bastante tempo disponível, está numa pandemia, né? Então, possivelmente, você tem esse tempo disponível. Revisa os vídeos anteriores, certo? Que já foram postados aí na internet, certo? Em alguma plataforma. Verifica lá o que já foi trabalhado, o que você pode precisar agora, não só da minha parte, como também de outros professores também, certo? Da sua série, para você não perder a sequência do que vai ser trabalhado daqui para frente, porque em algum momento a gente vai precisar buscar conteúdos que a gente já trabalhou em aulas passadas, como a gente trabalhou agora multiplicação. Multiplicação você aprendeu lá no segundo, terceiro ano, né? Lembra lá bons tempos, né? Então, desde já a gente agradece novamente vamos dizer assim, pela presença aqui na nossa aula virtual, aula remota, e desejamos bons estudos novamente. Até a próxima.